Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades. Galera, na aula de hoje nós vamos abordar os fatos ocorridos no mês de junho de 2022. E que mês, hein, pessoal? Caramba! Conforme o mês ia acontecendo, eu destacava lá as principais notícias, né? Elaborava a aula e assim, semana após semana, os fatos foram se intensificando. Então a gente tem muita informação bacana de atualidades e com grande potencial para aparecer nas próximas provas. Então vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. As mortes de Bruno Pereira e Dom Philips foram confirmadas na região do Vale do Javari. Gustavo Petro é eleito presidente na Colômbia. Supremo dos Estados Unidos derruba a proteção federal para o aborto. Cúpula das Américas esvaziada. E União Europeia concede status de candidata à Ucrânia. Vamos começar a falar um pouco sobre um caso que aconteceu no Brasil. Eu quero pegar um primeiro momento, vou até pegar a canetinha para a gente ir grifando aqui. Num primeiro momento, o que nós temos? Início do mês de junho. O desaparecimento do Bruno Pereira, já converso um pouquinho com vocês sobre o Bruno Pereira, e do Dom Philips. O Bruno Pereira é um indigenista, considerado uma das maiores autoridades, se não a maior no Brasil, em questões indígenas, um especialista em povos isolados, trabalhou muito tempo, né, na FUNAI, estava afastado agora e atuava na região do Vale do Javari, ok? Junto com o Bruno Pereira, nós tínhamos o Dom Philips, um jornalista britânico, correspondente do jornal The Guardian, né, que atuava bastante também em causas ambientais. Essas duas personalidades desaparecem no início do mês de junho. Esse desaparecimento gera o quê? Uma certa movimentação, uma certa repercussão e ambientalistas, jornalistas, políticos começam a cobrar, né, providências e ações de busca. Diante desse contexto, então, nós vamos ter ações de busca. E aí começa a suspeita. Conforme os dias vão passando, nenhuma notícia, nenhuma informação do Bruno Pereira, do Dom Philips, a suspeita é que eles tinham sido mortos, assassinados. E essa suspeita se confirma. Então, dias depois, eles são encontrados? Não. Primeiro, os suspeitos de terem matado o Bruno Pereira e o Dom Philips são presos. Um desses suspeitos, o conhecido como Pelado, até anotei o nome dele aqui, ó, Amarildo Oliveira Costa, o Pelado, confessa o crime. Ele teve aí a ajuda de outros parceiros. A Polícia Federal estima que 5 pessoas estiveram envolvidas. E aí há então a confirmação da morte dessas duas personalidades. Foram mortos a tiros, foram esquartejados e enterrados. Então, esse é o fato. Alguns pontos para a gente começar a pensar. Além do nome deles, é importante destacar o local em que o fato ocorreu. Então, Márcio, o local é Vale do Javari, né? Essa informação eu já peguei. Legal, Vale do Javari. Mas fica onde? Onde está o Vale do Javari? Então, vamos anotar aqui. Ele está na região, no estado da Amazônia, muito próximo ali à fronteira de Peru e Colômbia, numa região de tríplice fronteira. A motivação certinha, confirmar a motivação da morte dos dois, isso ainda está correndo, mas há uma grande suspeita. As suspeitas são de relação com a pesca ilegal, denúncias então desses dois ativistas sobre pesca ilegal na região, e aí isso teria sido um dos motivos. E um outro motivo aí, que também é investigado, é a relação com o tráfico de drogas na região, também uma atividade persistente no local. Beleza? Vamos pensar que a região amazônica é muito complexa. Nós temos vários debates lá. Debates sobre desmatamento, exploração ilegal de madeira, pesca ilegal, avanço do garimpo, ameaça a povos indígenas, tráfico de drogas. Então tudo isso está sendo apurado. Esse é o fato. De boa por enquanto? Tá, Márcio, compreendi. O
que podem perguntar na minha prova de atualidades, porque eu estou aqui assistindo a aula para isso. Então é o seguinte, acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar é nome dessas personalidades assassinadas no Brasil. Então a gente tem o Bruno Pereira, brasileiro indigenista, e o Dom Phillips, jornalista. Ok, o nome deles é legal ter em mente. O local, a prova pode vir lá com o enunciado, destacando a morte deles e perguntando o local. Vale do Javari, no Amazonas. Beleza? Tá. Eu sei que está em curso, comentei que está em curso, mas então vamos deixar, por enquanto, as possíveis motivações que estão sendo investigadas. Está aqui, ó, investigação em curso. Denúncia sobre pesca ilegal na região e tráfico de drogas. Então são duas investigações em curso. Alguns dados importantes. O Brasil, em 2020, segundo o levantamento da ONG Global Witness, foi o quarto país que mais matou ambientalistas, 20. Um outro dado importante da Comissão da Pastoral da Terra, uma entidade brasileira, ela já apresenta que o Brasil em 2022 teve 19 assassinatos no campo, 15 foram na região da Amazônia Legal, e desses casos da Amazônia Legal, a maioria envolve indígenas, uma outra informação aí valiosa. E aí o que eu chamo de palavras-chave aqui, de repente a sua prova, você está se preparando para uma prova que tem a redação. Então alguns termos interessantes para você pesquisar mais e se aprofundar nesse tema. Discussões sobre desmatamento, caça e pesca ilegal na região Amazônia, madeireiros, garimpo, tráfico de drogas e povos indígenas são algumas palavras aí fundamentais se você quer se preparar para uma redação, de repente, envolvendo o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. De boa, galera! Vou agora para um fato internacional, um fato extremamente relevante, com muita cara de prova de atualidades, que é a eleição na Colômbia. Tivemos eleição na Colômbia. E o que eu chamo a atenção dessa eleição na Colômbia? Vitória. Quem foi o candidato vitorioso? Gustavo Petro. Gustavo Petro. Beleza. Chamo a atenção que o Gustavo Petro é um economista e principalmente esse fato aqui, ó, isso pode aparecer em prova. Ele é um ex-combatente da guerrilha M19. Então, um ex-combatente da guerrilha M19. Se tornou presidente da Colômbia. Outro ponto, mas pega a caneta vermelha para anotar no caderno e anota com letra aí, ó, grande. Pela primeira vez, a Colômbia terá um presidente de esquerda. Então, primeira vez que a esquerda vence na Colômbia. Beleza? Tá, Márcio, como é que eu vou lembrar disso? Então vamos lá, é o Petro, né? Coloca aqui, ó, P e E para a gente tentar lembrar. P e E de Petro. E aí você pensa, o Petro de esquerda. Beleza? Quem que ele venceu nessa eleição? Segundo turno acirradíssimo, uma eleição polarizada. Até o dia da eleição não tinha nenhuma margem de vantagem para nenhum lado. Seu adversário, Rodolfo Hernandes. Rodolfo Hernandes surpreendeu no primeiro turno, também teve uma votação expressiva, então uma eleição acirradíssima, um candidato de direita, Rodolfo Hernandes, então bem polarizada, esquerda e direita num segundo turno. Rodolfo Hernandes é apelidado aí por muitos de o Trump colombiano, Trump tropical, tá? Em referência ao ex-presidente americano Donald Trump. Beleza, então esse é um ponto importante da eleição, uma eleição polarizada, vitória do Gustavo Petro, de esquerda, um ex-combatente da guerrilha M19, derrotou Rodolfo Hernandes, um candidato de direita. Tá, outro ponto valioso, a vice-presidente, Francia Marques, primeira vice-presidente negra do país. Então tudo que é primeiro, tudo que é inédito, tudo que rompe paradigmas, a gente precisa estar atento em atualidades. Isso chama muita atenção das bancas. Então, primeira vice-presidente negra. A Francia Marques, ela tem uma grande atuação na área ambiental. Ela já ganhou um prêmio que é equivalente ao
Nobel, não tem um Nobel de meio ambiente, mas seria equivalente, o prêmio Goldman, tá? Então, feminista e ativista ambiental. Ela será a vice-presidente da Colômbia. Falando nisso, já que eu trouxe a Colômbia para cá, é importante a gente comentar de outros processos que ocorrem no mundo. Bolívia. Na Bolívia, uma ex-presidente, a Jeanine Áñez, foi condenada a 10 anos de prisão. Pô, mas por que ela foi condenada? Ela é acusada de, em 2019, ter articulado, ter participado, realizado um golpe contra o Evo Morales. Lembram que o Evo Morales deixou o cargo na Bolívia? Saiu corrido da Bolívia? A Jeanine Áñez assumiu a presidência assim que o Evo Morales deixou o cargo e agora ela foi acusada, foi condenada, acusada já faz um tempo, né? Foi condenada a 10 anos de prisão. Então, bom ficar de olho também nesse fato boliviano. As bancas são assim apaixonadas pela América Latina. Então, todo fato que acontece na América Latina, a gente precisa redobrar o cuidado. Pensando na minha prova, a prova pode perguntar aí que país sul-americano elegeu o primeiro presidente de esquerda. Então, que país é esse? A Colômbia, tá? Sem erro. Tá, como que é o nome mesmo, Márcio, do presidente? Qual é esse presidente eleito na Colômbia de esquerda? Gustavo Petro. Lembra? PE, Petro, de esquerda. Quais as propostas dele? Importante trazer aqui também. O que ele defende? O que ele promete fazer na Colômbia? Ele promete uma reforma agrária, promete aí uma transição energética. Então, a Colômbia vai adotar mais energias renováveis, igualdade para mulheres, reforma tributária, prevendo taxação de uma classe aí dos mais ricos. Então, essas são algumas das propostas do Gustavo Petro. Quem ele derrotou no segundo turno? O Rodolfo Fernandes, o Trump colombiano de direita. E aí, características importantes sobre esse processo eleitoral. O Petro foi integrante de um grupo guerrilheiro chamado M19 e a Francia Marques será a primeira vice-presidente negra do país. Creio aqui, com esse slide que a gente tem em tela, possivelmente mataremos aí as questões que ocorrerão sobre o fato. Beleza? Tá. Esse é um fato aí grandioso pensando em atualidades. Olha o que aconteceu. Suprema Corte dos Estados Unidos, equivalente ao nosso STF, derrubou uma proteção federal que existia para o aborto. O que acontece nos Estados Unidos? Desde 1973, uma decisão conhecida como Roe versus Wade garantia a interrupção da gravidez. Então, mulheres no país tinham direito ao aborto após uma decisão, não era uma lei, isso é muito importante, tá? Era uma decisão da Suprema Corte do país. Essa decisão conhecida como Roe versus Wade. Beleza? O que aconteceu agora? A Suprema Corte derrubou essa decisão. Ela entende que a Constituição não menciona, não fala sobre o aborto. Tá, Márcio, então agora o aborto está proibido nos Estados Unidos? Calma, não é bem assim. Cada estado definirá suas próprias regras. Então é muito provável que metade, um pouco mais da metade dos estados nos Estados Unidos proíba o aborto e quase metade dos estados mantenham o direito ao aborto. Então essa é a decisão. Derruba uma proteção federal. A decisão agora fica a critério dos estados. Beleza? Então, estados como mais urbanizados, vou até utilizar esse termo aqui, mas as regiões, por exemplo, de Nova York, Califórnia, essas regiões populosas, urbanizadas, elas deverão manter o direito ao aborto, enquanto regiões mais conservadoras, como Texas, Mississippi, tendem a proibir o aborto. De boa? Falando nisso, galera, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma série de decisões polêmicas. Quando eu digo polêmica, é porque gerou muita discussão, ok? Por exemplo, alguns estados começaram a discutir a exigência de uma licença para portar arma em público.
público. Essa semana aí, também, semana paralela, muito próxima a essa do aborto, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que não precisa de licença para portar arma. Então, liberando aí o porte de arma em público. Sobre meio ambiente, uma decisão recente também. A Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que a Agência Ambiental, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, não tem autonomia total para limitar a emissão de gases. Então, o governo federal não pode aí, de forma irrestrita, né, determinar qual é o teor, qual é o valor de redução de emissão de gases. Isso deve prejudicar muito as metas ambientais dos Estados Unidos, tá? Também teve decisão envolvendo religião. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou, nesse último mês, uma série de decisões consideradas conservadoras. Tudo isso está associado à composição da Suprema Corte. Ao longo da sua gestão, o Donald Trump nomeou 3 juízes para a Suprema Corte. 3 juízes conservadores. E agora nós começamos a visualizar os reflexos dessa nova composição. Beleza? O que é importante, Márcio? Qual o nome do país em que a Suprema Corte derrubou a permissão do aborto? Os Estados Unidos. A prova pode perguntar isso. Vai ser fácil, hein, Márcio? Se for isso, beleza. A gente tem que estar preparado para questão fácil também, porque tem hora. Isso é muito legal. Aparece uma questão na prova. É tão fácil que você duvida. Será que é isso mesmo? Então, falou que a Suprema Corte derrubou a permissão do aborto em um determinado país, Estados Unidos. Tá. É legal esse nome do caso aqui. Vincular esse nome do caso. Não creio que a prova vai perguntar isso, mas conhecer essa decisão ajuda muito a responder uma questão. Então, qual o nome do caso que garantia o aborto nos Estados Unidos? Roe versus Wade, tá? De 1973, a decisão. Agora o aborto é totalmente proibido nos Estados Unidos? Não! Cada estado será livre para proibir ou autorizar o aborto. Metade dos estados deve proibir o aborto, um pouquinho mais da metade até. Informação importante. Esse fato, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de proibir a proteção federal, derrubar a proteção federal ao aborto, ela ocorre em um contexto de várias decisões que mostram uma guinada conservadora da Suprema Corte nos Estados Unidos. Outro fato internacional que pode aparecer na sua prova de atualidades. A Cúpula das Américas. Mas que diacho é esse de Cúpula das Américas? Nunca escutei falar. Tá? Imagine que é um encontro de líderes de países do continente. Então, países da América do Sul, países da América Central, países da América do Norte, líderes desses países se reúnem. Essa cúpula começou lá nos anos 90, né, com o Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos. Chegou à sua 9ª edição em 2022. E qual foi o tema desse ano? Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo. Só com o nome a gente já entende que a pauta ambiental foi muito discutida nessa cúpula. Exatamente. Pauta ambiental, pauta de imigração também foi muito debatida. Retomada econômica pós-Covid-19 também foi muito debatida. Então, algumas das pautas aí mais importantes. A prova, de repente, vem tranquila e pergunta: em que local foi realizada a Cúpula das Américas? O que você marcaria? Pô, Márcio, estou numa dúvida. A Cúpula das Américas de 2022 foi realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tá? Então, o Biden, considerado aí o grande organizador da Cúpula das Américas de 2022. Alguns países foram convidados a não ir, foram excluídos. Que países são esses? Importante, a prova pode perguntar isso, hein? Que países foram excluídos da Cúpula das Américas? Cuba, Venezuela e Nicarágua. Por quê? Outra possível questão de prova. Por que Cuba, Venezuela e Nicarágua foram excluídos da Cúpula das Américas? No entendimento dos Estados Unidos, Joe Biden, que organizaram essa cúpula, esses países não têm regimes democráticos. Beleza? Tá, mas como é que eu vou lembrar disso? Vamos pegar as iniciais? CNV. Então, Cuba, Nicarágua e Venezuela. CNV.
O Márcio é aqui do interior de São Paulo. E aqui do interior a gente diria o seguinte, para esses países, se a gente estivesse organizando e tomado tal decisão. Vocês não vão, tá? Desculpa esse assassinato ao português que eu estou cometendo, só para vocês lembrarem. Então, tem até um asterisco ali, senão os caras falam, o Márcio está falando 6. 6 não vão. Cuba, Nicarágua e Venezuela. Beleza? Tá. Importante que outros países também não participaram. Líder do México, de Honduras, da Guatemala, da Bolívia e do Bloco Carimbenho não compareceram à Cúpula das Américas. Parte dessa decisão dos países está relacionada à exclusão de Cuba, Venezuela e Nicarágua. O México sinalizou, se não for uma cúpula em que... México e Honduras, por exemplo, tá? Se não for uma cúpula em que todos os países participam, a gente também não vai participar. O presidente do Uruguai já não tem nada a ver com isso. Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, ele estava com Covid-19. Mas o resumo de todo esse fato foi uma cúpula esvaziada. O Brasil participou, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá. Beleza? Falando nisso, 2 outros eventos merecem ser destacados. Uma reunião dos líderes do BRICS. O que são BRICS, Márcio? BRICS é um grupo de países. Esse grupo de países começou teórico, tá? Quando um economista, o Jim O'Neill, destacou, olha, Brasil, Rússia, Índia e China serão as economias do futuro. Tá? E aí o termo ficou criado, BRIC, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. Depois a África do Sul foi incorporada e ficou BRICS. Esse ano, 2022, tivemos uma cúpula dos BRICS. Foi uma cúpula virtual, ela foi presidida pela China, isso é legal saber. Tá? E o principal ponto sobre os BRICS que eu gostaria de comentar é que 2 países pediram para integrar os BRICS. Aí você diz para mim, Márcio, mais coisa para lembrar? Você vai dizer assim para mim, mais coisa para lembrar? Foi a Argentina e o Irã, ok? Então, Argentina e Irã pediram formalmente para integrar os BRICS. Não integram ainda. Deve ter discussão sobre os fatos, sobre esse fato aí. E uma outra reunião que rolou em junho foi a reunião do G7. O que é G7, Márcio? Se você dá um Google aí, você vai encontrar Grupo dos 7 países mais ricos do mundo, Grupo dos 7 países mais industrializados. Eu acho que nenhum desses termos é tão atual. Então vamos pensar o seguinte, o G7 é o grupo de 7 das maiores economias do mundo. Não significa que são as 7 maiores economias, mas 7 das maiores economias do mundo. Quem compõe o G7? Vamos lá? Com calma, então. Alemanha, França, Reino Unido e Itália. 4 países da Europa. Estados Unidos, Canadá e Japão. Esse é o G7. Reunião do G7 em 2022 foi realizada na Alemanha. E entre as temáticas que dominaram o G7 estão, obviamente, a guerra na Ucrânia, discutiram muito as sanções contra a Rússia e a pauta ambiental. Observem, Cúpula das Américas tem pauta ambiental, G7 tem pauta ambiental. Isso tem crescido muito, galera. O Brasil não foi convidado para participar da reunião do G7, alguns países são convidados. A Índia foi convidada, Indonésia foi convidada, Senegal foi convidado, a Argentina participou da reunião do G7 e o Brasil não. De boa por enquanto? O que é importante, Márcio? Então, local de realização da Cúpula das Américas, Los Angeles, Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Se é a Cúpula das Américas, se a Cúpula das Américas só pode ter acontecido na América. Quem que se rotula como a América? Os Estados Unidos. Tema da edição, não sei se... Isso é mais pensando em redação, não creio que caia numa questão objetiva, mas tema, construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo. Países excluídos, aí sim, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Lembra? CNV, 6 não vão. Motivo da exclusão, os Estados Unidos alegam que esses países não têm regimes democráticos, tá? Você pode concordar ou discordar, e a decisão de cada um. Quero colocar um motivo noticiado.
Beleza? E para fechar o nosso mural de notícias, vou falar um pouquinho da União Europeia. Mas o que é a União Europeia? A União Europeia é uma união política e econômica. Alguns livros vão trazer a União Europeia como um bloco econômico, pode ser também comentado isso. Então, uma união política e econômica. Tá? Ela é composta por 27 países, os principais países europeus estão na União Europeia, e o que chama atenção em 2022 é que os líderes aceitaram 2 novos candidatos a integrar a União Europeia. Cuidado, não é que vão integrar já. Foram classificados aí, foram considerados candidatos. Quem? Ucrânia e Moldávia. Márcio, mais uma coisa que eu tenho que lembrar? Mais um. Então vamos lá. Mais um que eu tenho que lembrar. Tá? Mais um. Ucrânia e Moldávia. Beleza? O que tem em comum esses dois países? São ex-repúblicas soviéticas, tá? Então faziam parte da União Soviética, historicamente próximas à Rússia. Então essa decisão da União Europeia, na esfera geopolítica, é uma batalha perdida pela Rússia. A Rússia não queria essa aproximação de ex-repúblicas soviéticas com o Ocidente, né? Com a Europa, com a União Europeia, com a OTAN. E essa sinalização da União Europeia desagrada o Vladimir Putin, presidente russo, que promete aí retaliações. Então, por enquanto só um passo simbólico. Beleza? Tá, o que a prova pode perguntar então? Que países foram aceitos formalmente como candidatos à União Europeia? Mais um, Márcio, que eu tenho que lembrar? Mais um. Ucrânia e Moldávia. O que é a União Europeia? Acho que a prova não pergunta isso, mas de novo, de repente você vai fazer uma redação e você quer comentar, quer mostrar que sabe. A União Europeia é uma união econômica e política, é um bloco econômico, tem 27 países aí situados na Europa, foi criado em 1993 oficialmente, né, na sua composição atual pelo Tratado de Maastricht. De boa? Ponto legal também. Teve um país que também teve a sua candidatura rejeitada. Esse país quer fazer parte da União Europeia, mas foi rejeitado pela Comissão num primeiro momento, que é a Geórgia. Segundo a Comissão da União Europeia, a Geórgia ainda precisa atender certas condições para mudar de status e ser um candidato a membro. Por enquanto, nem candidato a membro. De boa, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Galera, no nosso Fique de Olho, trago algumas informações que a gente não vai abordar com tanto detalhe, mas vai chamar atenção para os destaques. Então, primeiro fato, acho que bacana da gente comentar. Uma decisão inédita, olha só, inédito, tudo que é inédito, a gente redobra a atenção. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, permitiu que 3 pessoas cultivem maconha para uso medicinal. Então, foi um recurso apresentado por pacientes e familiares desses pacientes. Pessoas que precisam utilizar a maconha para fim medicinal e querem o direito de cultivar sem serem enquadradas em nenhuma lei aí, incorrerem em nenhum crime. Então, numa decisão inédita, a 6ª turma do STJ permitiu essas 3 pessoas. Não é uma decisão vinculante, que outros tribunais precisam seguir, mas deve ou pode influenciar em decisões de tribunais inferiores. Então vamos ficar de olho, um fato aí inédito. Tudo que é inédito, a gente redobra a atenção. Um outro fato importante, agora eu vou falar do STF, Supremo Tribunal Federal. 2ª turma do STF reestabelece cassação do mandato do deputado Fernando Francischini. Vamos contar rapidinho a história do Fernando Francischini. Fernando Francischini já foi deputado federal, estava como deputado estadual pelo estado do Paraná e olha o que aconteceu. Em 2021, tentei fazer um 21 aqui, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral,
cassou o mandato do Fernando Francischini. Então, o TSE cassou o Fernando Francischini. Cassou o Fernando, vou colocar FF aqui. Cassou o Fernando Francischini. Beleza, Márcio. Por quê? Qual é o motivo? O Fernando Francischini foi acusado de divulgar fake news nas eleições lá em 2018, sobre as urnas eletrônicas, ok? Então, divulgou fake news e teve o seu mandato cassado pelo TSE. Beleza, Márcio, em 2021. Então, por que a gente está falando disso agora, em 2022? Olha o que aconteceu. Em 2022, agora em 22, o ministro Nunes Marques, do STF, de forma monocrática, derrubou a decisão do TSE. Então, em 22, Nunes Marques disse o seguinte, não, devolvo aí o mandato ao Fernando Francischini. E nos dias seguintes, a segunda turma do STF manteve a decisão do TSE. Derrubou a decisão monocrática do Nunes Marques e definiu pela cassação do Fernando Francischini. Beleza? Penso que a prova pode perguntar para você o nome do deputado estadual cassado, que teve a cassação confirmada pelo STF, é o Fernando Francischini, deputado do Paraná. Podem perguntar o motivo, divulgação de fake news. Vamos pegar a letra F, então. Ó. Letra F vai ser nosso elemento de ligação. F de Fernando Francischini, F de fake news. Só para você lembrar para a prova. De boa? Um outro fique de olho. Esse é um tema também grandioso pensando em prova de atualidades. Foi sancionada uma lei que muda as regras do ICMS. O que é o ICMS? É um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Tá? Essa mudança no ICMS, ela vai atingir a gasolina, o diesel, a energia elétrica, transportes. Então teve uma mudança. O que acontece com esses itens, com os combustíveis? Eles foram classificados agora como bens essenciais. Tá? Antes eles não eram mais classificados como bens essenciais? Não, eram como bens supérfluos. Agora eles passam a ser bens essenciais. Se eles são bens essenciais, esse ICMS, que é um imposto estadual, ele não pode ser superior a 17%. Então o limite desse imposto será de 17% do valor do produto. Antes, quando o bem era supérfluo, podia ser até de 30%. Tá? Então, essa medida, ela visa conter a inflação, que tem sido puxada muito pelo preço dos combustíveis. Há um grande debate sobre o ICMS. Tá? Tem gente que concorda, tem gente que discorda, como tudo no Brasil. Quem discorda alega o quê? Olha, os estados vão ter a sua arrecadação reduzida, vai arrecadar menos, porque o imposto será menor, e começam a debater que pode prejudicar o aporte de recursos nas áreas de saúde e educação. Inclusive, essa lei previa, inicialmente, que se houvesse redução na arrecadação, existiria uma complementação para as áreas de saúde e educação. Esse trecho da lei foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. De boa, vários estados, então, já cumprindo essa lei e fazendo a redução do ICMS. Então, a ideia é reduzir o preço dos combustíveis. Grande vilão da inflação no Brasil. Olha um fato que passa desapercebido no dia a dia, cai em prova e derruba candidato. Tivemos um terremoto no Afeganistão. Isso mesmo, terremoto no Afeganistão. A minha manchete fala em 920 pessoas, mais de 1.000 pessoas morreram, tá, pessoal? Talibã vive uma crise social e política, o Afeganistão, desculpa, vive uma crise social e política desde que o Talibã reassumiu o controle do país. Tá? Então, terremoto. É bem rasa a questão sobre terremoto em provas de atualidades. Costumam dizer o seguinte, enunciado fala que determinado fenômeno natural ocorreu em tal país, que matou tantas pessoas, e pergunta para você, em que local esse fato ocorreu? Então, se falar de terremoto, de 1.000 pessoas morrendo,
e o fato ter ocorrido em junho de 2022, não hesite, Afeganistão. Fato agora também, esse fato eu coloquei principalmente pensando em redação. Uma pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania Alimentar, apontou que no Brasil aproximadamente 36 milhões de pessoas passam fome, tá? Então, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar. Fala que a insegurança alimentar no Brasil chega a 58%, tá? A insegurança alimentar. E a fome em 33 milhões de pessoas. E por fim, no nosso Fique de Olho, foi apresentado o Anuário da Segurança Pública no Brasil no mês de junho. Esse anuário ele é divulgado pelo Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele traz dados aí sobre mortes violentas no Brasil e vai destrinchando isso em dados detalhados. Trouxe a manchete principal. Em 2021, as mortes violentas caíram 6% no Brasil. A única região que teve aumento de mortes violentas foi a região norte. Então, um fato para ficar de olho. Beleza? Trouxe aqui, eu vou até falar. A cidade mais violenta no Brasil, né, com mais mortes para cada 100 mil habitantes. São João do Jaguaribe, no Ceará. São João do Jaguaribe é a cidade com o maior índice de mortes violentas. São 224 mortes para cada 100 mil habitantes. Tá? Para cada 100 mil habitantes. A média brasileira, para vocês terem uma ideia, está na casa de 22,3. Então, um dado bem representativo. Então, esse foi o nosso Fique de Olho. Eu volto daqui a pouco com o Já Caiu em Concurso. Galera, o Já Caiu em Concurso é o momento em que nós trazemos uma questão que já apareceu em 2022 em atualidades. Então vamos dar uma olhada no que já caiu em concurso? Banca aqui, Contemax, concurso para a Câmara de Afogados da Inguizeira, no Pernambuco, cargo de técnico administrativo. Vamos dar uma olhada no enunciado. A invasão da Ucrânia pela Rússia completou 2 meses nesse domingo. Sem previsão para o conflito acabar, os combates que já mataram milhares, esvaziaram cidades e obrigaram milhões a deixarem suas casas. Seguem devastando o país. O exército de Vladimir Putin, presidente da Rússia, invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e desde então, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ganhou mais espaço na mídia e na diplomacia internacional. Então, o enunciado destaca que a invasão na Ucrânia pela Rússia completou 2 meses, comenta aí sobre o Vladimir Putin, sobre o Volodymyr Zelensky. Vamos ver o comando da questão. Antes de ser presidente da Ucrânia, qual era a profissão de Volodymyr Zelensky? Olha que bacana, o que ele fazia? Alternativa A, ele era médico? B, ele era diplomata? C, comediante? D, engenheiro? Ou E, aviador? Estão entendendo porque quando eu comentei sobre a eleição colombiana, lá no início da aula, eu disse para vocês, olha, o Gustavo Petro é economista, ele foi guerrilheiro de um movimento na Colômbia, porque as provas podem perguntar isso. Esse é um grande exemplo. O que o Volodymyr Zelensky era? Você pode me dizer assim, não sei, Márcio, fazer uma pergunta dessa parece piada. Opa, é por aí, parece piada. O Volodymyr Zelensky foi um comediante. É verdade, galera. Era um ator, um comediante, então atuava na área de humor. Inclusive, ele estreou uma série de TV, olha que coisa interessante. Ele estreou uma série de TV, Servo do Povo, em que ele interpretava um sujeito comum que se revolta contra o governo e acaba eleito presidente. Então, olha que interessante, né? Fazia uma série, cidadão comum, revoltado com a política, se torna presidente. Ele, ex-comediante, se tornou presidente, então, da Ucrânia. A alternativa correta, a alternativa C, Zelensky era um comediante, era uma
setor. Olá, professora Silvia Ferreira, passando rapidamente para observarmos juntos um tema elaborado e aplicado recentemente pela banca FGV, ano de 2022, para técnico judiciário. E para nós confirmarmos aqui que os assuntos centrais eles vão se repetindo, ou seja, uma banca observa a outra e também não tem como fugir dos assuntos, já que os assuntos centrais, os assuntos principais de uma redação, eles têm tudo a ver com a realidade que nos cerca, ou seja, temas da atualidade. Então, Revolução Industrial não é algo que nos surpreenda, mas nós temos aqui o aprofundamento ou o afunilamento desta revolução tecnológica aí atingindo as notícias, né? Ou seja, as notícias são transmitidas, passadas numa velocidade muito rápida e muitas vezes nós não temos sequer tempo de assimilá-las, ou seja, é a era da informação sem necessariamente relacionarmos esta era da informação com a era do conhecimento e aqui sequer a era da assimilação. E a banca resgata então as mudanças que são causadas nos jornais impressos, ou seja, quem ainda se informa por meio de jornais impressos? Será que nós buscamos realmente estas informações? Acordar, por exemplo, domingo de manhã, passar numa banca de jornal, comprar este jornal e fazer a leitura, ou ainda assinaturas de jornais impressos deixados na nossa porta e durante o café fazemos a leitura destes jornais. Então, aqui a gente tem então a contramão desta publicação física. E aí a banca pede exatamente que nós façamos um texto, obviamente, em linguagem culta, entre 15 e 20 linhas, então não é um texto que se possa prolongar muito, ou seja, concisão deve existir e obrigatoriamente aqui copiando um pouquinho o perfil da banca CESP, ela pede para que seja colocado no texto qual é o futuro do jornalismo e como se modificarão os jornais impressos. Logicamente, se você olhar o texto, a resposta está dentro do próprio texto. Qual será o futuro do jornalismo? As pessoas vão dar preferência para que tipo de fonte, para que tipo de meio para buscar as informações. Em nome desse excesso de informações, as pessoas realmente darão conta de se manterem informados, de assimilarem essas informações e o que acontece com os jornais impressos. Então, passando agora para o próximo, temos a possibilidade, você tem a possibilidade de ter este e outros temas corrigidos, porque o NEAF trabalha com projeto de redações corrigidas mensalmente, ou seja, você que vai prestar uma prova, principalmente provas que serão elaboradas pela Banca VUNESP e pela Banca Fundação Carlos Chagas, tem essa possibilidade de treinar, ter a sua correção, a sua redação corrigida e comentada dentro do próprio texto enviado em PDF e ainda você recebe um áudio com os comentários personalizado, obviamente, porque eu farei menção àquilo que está dentro do seu texto. Valor R$ 98,00, procure o site do NEAF e você terá mais detalhes. Fique com Deus, forte abraço, até a próxima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Top Atualidades do mês de junho de 2022. Abordamos vários fatos políticos, econômicos, sociais, de âmbito nacional, de âmbito internacional, e todos eles com grande potencial de aparecer em provas de atualidades. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, será no dia
8 de agosto de 2022 e nós abordaremos o mês de julho. Um abraço, meus amigos, e obrigado pela companhia. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem sugestões, comentários, postem questões sobre os temas, enfim, vamos discutir bastante sobre os temas aqui tratados. Inscreva-se no canal para assistir aulas gratuitas toda semana. Conheça o nosso site preparatório para concursos públicos e nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado!